Colecionar objetos é uma atividade que exige dedicação, persistência e muitas vezes espaço. Marcelo é vidrado em rádios antigos. A sala de sua casa parece um museu. O amor por esses objetos veio da família. Começou quando eu era pequeno, eu tinha 10 anos mais ou menos. E eu ia na casa do meu avô, e ele tinha um rádio lá. E toda vez que eu ia lá, eu ligava o rádio e virava ele, para mim ver como que funcionava. Aí eu olhava as válvulas, ficava encantado com aquilo lá. Aí daí começou. A coleção tem mais de 340 peças que vão desde a antiga radiola da década de 20, passa pelas décadas de 30, 40, com rádios da Primeira e Segunda Guerra, até os anos 50 e 60, quando eles deixaram de ser a válvula e passaram a usar transistores. O primeiro rádio que você comprou está aqui? Meu primeiro rádio foi esse daqui, foi um General Electric. Ele é bem raro, ele é de 35, 40, ele pega todos os países, né? Tem olho mágico. Ele pega super bem. Aí depois já foi para esses daqui, foi os primeiros, da década de 20. O alto-falante era externo, né? Essa é uma característica dos rádios da década de 20? De 20. Eles foram... não tinha eletricidade, né? Então era bateria. Aí depois eles passaram a força. Então esses daqui são os primeiros rádios. Daqui já vem para os de 30, 35, que são os capelinha. O rádio capelinha é o rádio que todo brasileiro queria ter, era o rádio mais difícil que tem. Aqui no Brasil ele é capelinha, nos Estados Unidos ele é catedral, é chamado de catedral. Então é um dos mais raros que tem. Esse rádio aqui ele foi restaurado inteirinho. Ele veio faltando essa parte inteirinha aqui, eu fiz a parte dele inteira de frente, fiz ele funcionar, estava todo destruído. Aqui no Brasil começou a chegar o rádio chegou mais ou menos 45 a 50. Então esses da década de 30 são da onde? Era tudo do estado, era tudo americano. Era feito lá, mais americano. Então vinha pra cá e era muito caro. Um rádio desse na época custava ou se fosse hoje é R$6.000. Ele era muito caro. Até hoje é caro, né? Então são poucas famílias que conseguiam ter um rádio. Tinha mais, só depois em 45, 50, aí começou, né, o rádio. Ficou mais popularizado. Aí, mas mesmo assim era caro. E aqui é um rádio... Aqui é um rádio, o chassi dele, né, as válvulas. Marcelo tem alguns rádios de 1945 e 1950 portáteis. Daqui era quando ia fazer piquenique, ia pra praia e levava esse daqui. Ele era bateria. Rádios feitos para serem usados durante a guerra. Marcelo tem uma raridade guardada em casa. Esse daqui é o rádio conhecido, o rádio do Hitler. Só que, na verdade, lá na Alemanha ele é conhecido como rádio do povo. Ele é um rádio bem... tem uma suástica do Hitler, né? Quando teve a Segunda Guerra, ele só pegava a estação dele, do Hitler. 2 rádios da coleção custaram cerca de R$8.000 cada. Todos aqui funcionam. O próprio Marcelo restaura os rádios. Um hobby caro. Quando eu vejo um rádio, não tem muita negociação, porque a maioria do pessoal sabe quanto que vale. Então não tem muito. Então a gente, eu vejo o rádio, eu vejo esse rádio aqui, eu gostei, eu vou lá e compro. Essa aqui, o trânsito tá bem grande, o carro, aconteceu um acidente, é praticamente impossível. E você acha que vai deixar para sua filha? O que você pensa assim a longo prazo? Eu queria deixar para ela, né? E ela curte bastante também. Ela gosta, nossa, do gramofone, todo mundo, né, fica encantado com o gramofone. Fica muito encantada, é muito bonito. É bem bonito. Então, acho que ela vai ficar. Eu quero que ela fique, né? Com a coleção inteira, né? E maior, né? E maior. Porque eu não vou parar agora, não. Vou continuar. Vamos ver até onde vai. Muito bom.
No interior de São Paulo, Itatiba, um aficionado por cinema coleciona filmes antigos em película. Tudo começou quando Alan Duarte, ainda criança, ganhou um projetor do pai. Ele era sapateiro, não tinha dinheiro para comprar um. Conseguiu o aparelho numa troca por um par de botas. Esse foi o grande paraíso da minha vida, porque depois desse projetor tive outros, e fui aprendendo a colecionar filmes também. Daí eu sabia que poderia ter mais que um filme, não só alugar, poderia ter algum filme que eu pudesse vê-los qualquer hora, né? Qualquer hora do dia ou da noite. Fui colecionando filminhos assim de bang bang, filmecos de 10, 15, 20 minutos. Hoje, Alan Duarte tem 300 filmes, entre 16, Super 8 e 35 milímetros. Eu vou dizer que entre 35 milímetros eu devo ter mais ou menos 150 títulos. E você soma isso, uma média de 6 rolos. Quantos rolos eu armazeno, né? 16 milímetros eu tenho, acho que uns 50, ou um pouquinho mais. E Super 8 acho que tem uma quantidade maior. Como é que você consegue esses filmes? Com colecionadores. Todos esses filmes, alguns que já morreram e outros que ainda estão vivos, que a gente faz essa barganha, né? Porque filmes com colecionador você não pode falar em comprar. Ah, você não compra? É uma ofensa, isso não pode, não acontece isso. Ah, você quer me vender? Ele falou, não, você está me ofendendo. Nós trocamos. Eu cansei de um título, passo para ele, ele passa para um outro. E há um rodízio de filmes. Tem filmes assim que você cobiça, você quer aquele filme? Tem. E qual que é? Tem. Espero não morrer sem antes consegui-los, em película. Gostaria de ter o Morte em Veneza, como te falei, porque a fotografia é lindíssima, do Luchino Visconti, né? A adoração de Alan Duarte é tão grande que ele montou uma sala de projeção na sua casa. O cineclube é aberto para a população da cidade. É ele quem faz quase tudo por aqui. Ou transformei minha casa no cinema, ou cinema na minha casa. Acho que misturou tudo, entendeu? Eu durmo num quarto onde eu tenho projetores que eu passo filme. Na sala da minha casa eu passo filme. Aqui no cinema há dias que eu vou comer um lanche aqui assistindo filme, então... É uma mistura, acho que já não dá para distinguir onde é minha casa, onde é o cinema. O Cineclube é um cinema à moda antiga. 2 projetores com tela côncava. Um gongo avisa quando o filme vai começar. Em Cabo Kennedy, na Flórida, um foguete Delta é preparado para um voo que poderá ser na história espacial. Este é o foguete de número 50 a ser lançado, dos quais 46 tiveram sucesso, colocando em órbita os históricos satélites denominados balões Echo. Esses projetores são antigos, né? Como é que você conseguiu? De onde eles vieram? Então, os projetores, esse aqui veio de um cinema, porque, conforme eu te falei, houve um incêndio aqui na sala de projeção, né? Houve um incêndio. Então tive que comprar tudo de novo. Então esses projetores vieram de Paraguaçu Paulista. De um cinema antigo? Cinema antigo, que fechou. E esses você tem ideia de que época? Quantos anos tem? Eu calculo que esses projetores sejam de 1950, mais ou menos. Como os que estão aí também são. Isso é como locomotiva, eles são reformados. Na Filmoteca estão guardados todos os títulos. Então aqui tem os 16 milímetros, né? Horizonte Perdido. 35, esse aqui é do Nelson Rodrigues, álbum de família, são 5 partes também. Geralmente todo colecionador tem mania de levar ao nariz o filme para ver se está bom. Quando você vai comprar o filme, você compra pelo cheiro e não pela imagem. Deixa eu sentir. Então tá bom o filme, tá com cheiro do produto que eu limpei. Agora, quando você pega um filme vinagrado, que está em fim de carreira mesmo, está... E fica com o cheiro de vinagre? É, bastante, viu? Bem... Aí você já sabe que não está bom e não vai durar muito tempo. É, que não vai durar muito tempo. Aproximaram todos os povos. É loucura isso aí, é uma coisa que é inexplicável, esse amor que a gente tem pelo cinema.
Tem pelo cinema, tem por projetores. A gente se fascina vendo a Cruz de Malta funcionar, puxar o filme, sabe? É uma coisa de doido mesmo. É paixão mesmo, é paixão no duro. Isso aqui na grava. Essa coladeira aqui eu ganhei no Mazzaropi. E como é que é na hora que você encontra o que você está procurando? Qual é a sensação que dá? Ah, parece que você tá achando um brinquedo novo. Galeria Itapetininga, no centro de São Paulo. É aqui o reduto de um tipo de colecionador que, de alguma forma, está sempre ligado à infância. Quem gosta de brinquedos antigos está no local certo. Vários modelos, diversas marcas de todas as épocas. João Roberto é, além de colecionador, dono de uma loja que tem muitos brinquedos. Eu comecei em 87. Né? Comecei exatamente com camisas de futebol e alguns brinquedos meus da minha infância. Aí foi crescendo à vontade, com carrinho, eu olhava uma miniatura de carrinho e tal, e ia gostando cada vez mais. Só que por exemplo, é um hobby caro. Então eu começava a fazer... Porque você começa comprando as coisas, você compra e tal, e tem hora que você fala, putz, tá ficando já, a brincadeira tá ficando muito cara. E eu tenho outro trabalho para, né, como complemento de renda e tal. Sim. E aí o que eu fazia? Eu começava também a comercializar algumas peças. Então, por exemplo, se eu gostava de uma peça X, eu comprava duas. Uma eu ficava e a outra eu vendia. Assim, João abriu a loja e hoje é um dos comerciantes mais conhecidos da galeria. Como eu já estou desde 87, né? Então eu conheço... Você é uma referência também. Eu sou uma referência. As pessoas já te conhecem, exatamente. Quem vem já vem e tal. E às vezes você não tem, mas você fica sabendo que algum amigo seu ou um cara que trabalha no ramo também, você indica o cara e tal. A diversidade de brinquedos e objetos é enorme. A cada olhar, uma nova descoberta. Você sabe tudo o que você tem aqui? É importante que eu saiba, para eu poder atender a pessoa, entendeu? Às vezes a dificuldade que eu tenho é falar assim, pô, aonde tá? Aonde tá, né? Com certeza eu tenho, mas eu preciso achar. Você sabe. Mas eu sei que eu tenho. Alguns brinquedos são raros, principalmente os carrinhos Matchbox das décadas de 60 e 70. Foi uma fase que, nos anos 60, nos anos 70, a criançada era muito presenteada com esses carrinhos. E o pessoal era apaixonado por isso daqui. Nossa. E eles... Nossa, e eu sempre comento isso. Ele, sabe, volta ao tempo. É uma viagem, ele volta ao tempo e fala, pô, na minha infância eu tive isso, meu, parece que eu tô pegando agora, parece que eu tô lembrando no Natal. Love me true. Um brinquedo muito procurado por quem foi criança na década de 1980 é o Playmobil. Esse é um brinquedo final dos anos 70, até hoje existe o Playmobil. Mas tem um nível de colecionador que ele procura esses da Troll, entendeu? Porque aí entra nessa questão de infância, na questão do lúdico. E eles se reportam assim a uma geração legal que foi para eles, assim, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então o pessoal vem procurando bastante esses daí. Cada dia vem uma pessoa à procura de algo assim que ele volte à infância dele. Tem a bicicleta, por exemplo. Essa bicicleta é muito bonita. Do final dos anos 50, começo dos anos 60. Então o cara vem, ele fica brincando, ele quer andar, ele quer mexer nela, ele quer pelo menos... Se o cara não consegue ter a bicicleta, ele quer tocar, é impressionante. Como é que se decide um preço? Você tem um valor mínimo e um valor máximo. Entendeu? Por exemplo, eu compro o valor do brinquedo pela metade do brinquedo. Entendeu? O valor assim, o valor de mercado dele custa, um exemplo, R$100. Eu pago entre 50% a 60% desse valor. Beleza aí, cara? Beleza, cara. Ó, se liga nessa nave aqui. E você trouxe uma nave para vender. Isso. Que nave é essa? Como é que você conseguiu? É
uma nave do Star Wars que eu achei lá em casa e resolvi trazer para efetivar a venda e também para dar valor a ela, né? Que até então ela estava lá guardada, sabe, meio que jogada, né, lá dentro. E aqui o espaço aí para comercializar, as pessoas que gostam mais, né, fazer as coisas serem usadas, né? Né, dar um pouco mais de valor. Um aviãozinho aqui que o brinquedo vem, né? Ah, legal. Tem até um pôster do Super-Homem, cara. Aquele papagaio, meu. Esse negócio aqui, você viu, a criançada pira, velho. Eu ia falar esse daqui, ó, é um Homem de Ferro que era confeccionado pela Atma. Esse aqui era final dos anos 60, começo dos anos 70. Saiu o Homem de Ferro, saiu o Namor, saiu o Hulk, tinha um outro que eu não lembro agora me deu um branco. Mas eram tudo confeccionados pela Atma também. E esse é o valor? Esse é o valor. Caro, hein? Esse é 250, não é caro para essa peça, que é original, essa não é. Por exemplo, é um brinquedo já faz mais de 40 anos. E foram confeccionados poucos. E ele é muito frágil. Isso aqui se quebrava, já era. Os colecionadores, particularmente os de brinquedos antigos, são bastante saudosistas. Brinquedos que marcaram a infância. A coleção mexe com o lado emocional de cada um. Tem um senhor que ele vem aqui, ele já tem uns 70 anos. E ele coleciona desde jovem, assim. Ele fala, João, é uma maneira que eu rejuvenesço. É uma parte que eu estou no meu canto, sabe? Volta uma energia boa para mim. E como é que é na hora que você encontra o que você está procurando? Qual é a sensação que dá? Parece que você tá achando um brinquedo novo, né? O Kinder Ovo ali estourou com um brinquedo mais legal. A sensação é um Natal de novo. Esse carro é raríssimo porque ele pertenceu à Casa Branca do presidente Truman. Sérgio coleciona objetos de vários tipos. Alguns são verdadeiras relíquias. Na biblioteca, muitos livros, principalmente sobre história e sobre o ex-presidente Getúlio Vargas. Por isso, Sérgio é frequentemente procurado por escritores e pesquisadores. O primeiro livro que eu colaborei foi o Olga, do Fernando Moraes. É o que eu chamo de quarto do som, né? Você tem aqui a coleção de microfones antigos, tem mais de 50, desde a década de 20 até a década de 70. Aqui tem um 44BX. Esse microfone fez parte da história da televisão brasileira e dos festivais, né? A coleção é imensa. Passa por capacetes antigos, como os utilizados na Revolução de 32. Capacetes da Segunda Guerra, americanos e alemães. Veio um amigo que mora na Alemanha, casou com uma alemã, muito gentil, me comprou lá e me trouxe. E aqui tem as instruções aqui, né, em alemão, para uso e questão de bomba, né? Ainda tem rádios e discos de vinil antigos e carrinhos. E esse daqui, o que é especificamente? Esses são todos os carros usados nos filmes do 007. Então, aí são dezenas aí. Em um dos ambientes da casa, várias coleções de revistas e jornais. A extinta revista O Cruzeiro, por exemplo, uma das mais importantes publicações brasileiras do século passado. O número 1 da revista, que era, na ocasião, chamava Cruzeiro, não tinha o O. Então aqui vocês vão ver aqui. O número 1 é uma melindrosa de novembro de 1928. Sérgio é um aficionado por jornais antigos. Sua coleção de mais de 1.700 microfilmes é de dar inveja a qualquer pesquisador. O mais antigo aqui
É o jornal Correio Paulistano de 1854. Você escolheu aqui um jornal... de 1961, Correio Paulistano, que nos dá conta da renúncia do Jânio Quadros. Aqui está a data aqui, sábado 26, né? Porque a renúncia foi 25 de agosto de 61. Ele também é fã de Carmen Miranda e, como um bom colecionador, é claro que tem documentos históricos sobre a cantora e atriz luso-brasileira. Isso aqui é um contrato original. Esse é o contrato do quê? Dela da William Morris, que agenciava ela para fazer show, fazia tudo, né? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Aqui, tá vendo? A assinatura dela. O pessoal não me engana, não, porque eu sei a letra dela, né? Aqui é um programa original, ela em Londres, em 48. No Londo Palácio. Foi um dos maiores sucessos de uma artista na Inglaterra até hoje. Uma outra paixão requer espaço. São os carros antigos. Quantos carros você tem aqui? Tem uns 20 automóveis aqui nesse galpão aqui. E esse qual que é? Esse é um Itamaraty Willys, 1967, que serviu à presidência da República desde 1966, pelo presidente Castelo Branco até o presidente Collor. Depois eu comprei no leilão no governo do Itamar, em Brasília. Vou mostrar aqui por dentro aqui. É uma limousine, né? É tudo original, essa televisão, tem os banquinhos camoteáveis aqui na lateral. O carro do presidente. Agora nós vamos mostrar um carro raríssimo, que é uma Lincoln 1950. Esse carro é raríssimo porque ele pertenceu à Casa Branca do presidente Truman. E no governo do presidente Getúlio veio para o Brasil. E depois serviu exclusivamente o presidente da República até 1968, quando foi substituído pelo Itamaraty. O Itamaraty eu comprei do governo do Itamar. Devia ter sido preservado o carro lá, guardado no museu lá em Brasília. Não, quiseram vender e eu fui lá e comprei, porque eu falei, vai perder esse carro. Colecionar peças antigas é uma volta ao passado. A história de cada objeto conta um pouco sobre o momento vivido na época. Um hobby que mexe com sentimentos e agrega valor às peças que poderiam estar no lixo.